Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Valquíria Online. Falamos sobre as obras literárias pedidas pelos vestibulares e hoje vamos falar sobre o Cristo Cigano. Ficamos um tempão sem postar nada nesse canal, mas houve tantos pedidos que hoje estamos de volta. Para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. Sofia de Mello Brenner Andressen, um dos maiores nomes da literatura portuguesa do século XX. Imagine que ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Camões de literatura, tão importante. E a Sofia, ela tem uma admiração por alguns poetas brasileiros, um deles, o João Cabral de Melo Neto, que vai ser de fundamental importância para você compreender o livro O Cristo Cigano. O João Cabral de Melo Neto, vamos lembrar, ele era da terceira geração modernista, conhecido como o poeta engenheiro por causa da sua maneira de construir o poema. Era para ele como se a palavra fosse como pedra, um tijolo concreto, construindo o seu poema, que normalmente tinha métrica perfeita. Era como se ele construísse uma parede, né? E é dele também a comparação de que a palavra é como faca. Quer dizer, além de ser assim como pedra, vamos pensar nas características da pedra, a palavra tem que ser consistente, fria, talvez áspera, né? E além de tudo, como faca, cortante, direta, né? A palavra tem que ser afiada, direta ao assunto. Então, o João Cabral, ele contou para Sofia que certa vez um escultor foi procurado para fazer um crucifixo, para colocar na igreja. Então era um Jesus na cruz, uma escultura muito grande. O nome dele era Francisco Antônio Ruiz Gijon, mas a gente pronuncia Rijon, tá? Então, esse Cristo que ele deveria produzir não poderia, essa era uma exigência, não poderia estar morto na cruz, nem tampouco totalmente vivo. Ele deveria estar morrendo, na agonia da morte, né? Agora, vamos falar o que é verdade? Você pode passar pela vida e ver algumas pessoas mortas, mas talvez você passe pela vida sem nunca presenciar alguém morrendo. E esse escultor, na busca da perfeição artística, ele sai em busca disso. Como é que seria, né? Ele nunca tinha visto alguém morrendo e ele vai ter a brilhante ideia de matar alguém, né? Para presenciar aquilo e fazer a escultura perfeita, né? Agora, ele teria visto um cigano, conhecido como El Cachorro na região, mas não é o cachorro, porque cachorro em espanhol é perro, né? Ele teria então visto o cigano se despindo para entrar no rio, se banhar. Ficou encantado com aquela perfeição de corpo, com aquela beleza. Ele seria um modelo perfeito, né? Então ele teria matado o cigano para conseguir em nome, na verdade, né, dessa perfeição artística. E também a gente tem aí uma outra versão, tá? De que ele teria presenciado o assassinato do cigano e, em vez de ir lá socorrer, tentar ajudar, ele teria começado a desenhar aquelas expressões de agonia, né? Ou seja, um momento em que o indivíduo estaria morrendo. Bom, numa versão ou noutra, pouquíssimo ético, né? Até onde vai? Existe um limite para buscar essa perfeição da arte, né? Essa obsessão? Pois é.
Então, quando essa escultura foi colocada lá na igreja, parece que numa Semana Santa, uma procissão, então aquele tamanho real de 1,80 m e poucos, não é, e tal, teriam reconhecido ali o cigano cachorro, que tinha desaparecido. Então surgiu a lenda, a gente não sabe se isso é verdade, nem qual é a verdade, mas surgiu a lenda de que o Rihon, o escultor, teria então matado o cigano para conseguir a perfeição na obra de arte. Então, Sofia de Mello Brenner Andressen teria ficado encantada com aquela história, obcecada pela história e obcecada por colocar aquela narrativa num livro de poemas. Daí surgiu o Cristo Cigano, que é bem pequenininho, são 12 poemas ao todo, sendo que o primeiro poema não faz parte da narrativa, porque o que vai acontecer é que nós vamos ter poemas narrando uma história. Você poderia ler um poema sozinho? Poderia entender, interpretar, mas quando você sabe daquela história, aí você consegue entender exatamente a sequência narrativa daqueles poemas, né? Mas o primeiro poema, ele se intitula A Palavra Faca, e ele não tem número, tá? Todos os outros têm. E aqui ela vai citar o João Cabral de Melo Neto e o estilo dele, que ela vai tentar seguir no livro. Então, olha só. A palavra faca. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece azul e afiada no gume do poema Atravessando a História, por João Cabral, contada. Bom, então aqui você tem essa menção àquela linguagem seca, objetiva, cortante, não é? A palavra faca, que era antes de uso universal, uma faca qualquer, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela aparece. Essa palavra parece concretizada, materializada, ela tem cor, ela aparece azul, ela é afiada, não é? Então ela se materializa no poema, tá? Então, agora essa palavra faca aparece azul, afiada, no gume do poema. Gente, gume é da montanha, tá? Gume é a parte mais afiada de uma faca, de uma espada, não é? Então, veja aqui, a gente tem uma metáfora que é no gume do poema, ou seja, no ponto mais cortante, no clímax do poema, aparece a faca, a palavra como faca, atravessando a história por João Cabral, contada. Então a gente já tem uma associação aí da palavra objetiva, clara e concreta com a faca que teria matado o cigano cachorro. Então vamos ao primeiro poema, o poema de número 1 dessa narrativa, né? Lendo os poemas em ordem, a gente vai saber da história. Então vamos lá. O escultor e a tarde. No meio da tarde um homem caminha, tudo em suas mãos se multiplica. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde o escultor caminha, por trás de uma porta que se abre sozinha. O destino espera. E depois a porta se fecha, gemendo sobre a primavera. Bom, você sabe que a gente não lê poema assim, de cima a baixo, acabou, vamos para o próximo. A gente tem que ir saboreando, tentando interpretar, né? Então, olha só, no meio da tarde um homem caminha, mas ele parece caminhar pleno. Por quê? Porque tudo em suas mãos se multiplica e brilha. Então vamos dizer que ele está pleno na sua arte, multiplicando coisas. A gente tem aqui momentos de criação, o poder da criação, né? Depois, o tempo onde ele mora é completo. É um tempo de plenitude, tá pleno, completo, né? E denso. Então, é semelhante
ao fruto interiormente aceso. Esse fruto interiormente aceso sugere a maturidade dessa criação artística, ele conseguindo produzir tudo aquilo que ele imagina, que ele quer. No meio da tarde, o escultor caminha por trás de uma porta que se abre sozinha, ou seja, independe dele. Essa porta se abre sozinha. Porta lembra transição, transformação. E alguém o espera atrás da porta. É justamente o destino. O destino pode ser paciente, ele espera, mas ele é inevitável, né? Então, nós temos aí um momento de plenitude que vai passar por uma transformação, porque a gente tem aí este símbolo da porta, né? Uma transição, uma transformação, uma travessia, tá? E aí, olha só, veja também que o destino é personificado aqui, né? Ele aguarda, ele espera o escultor, né? Muito bem. E aí, então, dá a impressão também de que aquele momento de plenitude tem um limite, né? Vai haver uma transformação aqui. Bom, o destino espera. E depois a porta se fecha, gemendo, o que já sugere algo meio de mistério, algo que não muito bom está para acontecer. E ainda mais, essa porta se fecha gemendo sobre a primavera, que era aquele momento de vida, né? Um tempo de criatividade, enfim, a gente tem talvez a estação da vida, ó, pum, e a porta se fecha sobre essa primavera. Então vamos ao segundo poema, O Destino. Curtinho o poema, não é? O destino eram os homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. Gente, olha que poema curtinho, impactante. É como se cada palavra tivesse o seu peso aqui. Ele é breve, cortante como faca, à la estilo João Cabral de Melo Neto, né? E o que é que a gente tem aqui, hein? O destino, dando uma ordem, personificado mais uma vez, né? Tu esculpirás seu rosto. Isso nos dá uma ideia de que o artista não escolhe os seus temas, principalmente os mais profundos. Parece que o artista é predestinado a cumprir, né, a sua sina de produzir determinados assuntos. E veja, a gente tem aqui, né, que o destino eram os homens escuros, já muda aquele tom de primavera. Eu tenho aqui um contraste bem barroco, não é? Vocês se lembram de que a escultura é lá de 1600 e pouco, é 1682, é período barroco. Nós vamos ter alguns contrastes nesse livro, lembrando esse período barroco, tá? Então, contrastando com aquela primavera clara, linda, maravilhosa de vida, a gente tem aqui homens escuros, não é? Um tom dramático, dramático de encenação mesmo, de teatro, porque é presentificada a cena. Eu tenho aí um travessão, a ordem: tu esculpirás seu rosto de morte e de agonia. E repare neste seu, não é? Com letra maiúscula, porque não é qualquer sofrimento que ele vai ter que colocar aí. É o sofrimento de Jesus, este seu com letra maiúscula, então, se referindo a Jesus, não é? Bom, já vimos então que esse artista não vai conseguir fugir do seu destino. Bom, vamos ao terceiro e o maior poema. É o único poema grande que a gente tem aqui. Ele se intitula Busca. Então, depois da ordem, o indivíduo sai buscando esta cena. Porque o artista, ele sente que ele
precisa ver uma cena, não adianta imaginar, não é a mesma coisa, não vai ter a perfeição do que se ele assistisse àquela cena. Ele precisa ser ao mesmo tempo testemunha e criador, tá? Então, olha só, pelos campos fora caminhava sempre, como se buscasse uma presença ausente. Gente, ele vai buscar uma presença, porque a morte é presente na nossa vida, nós sabemos que a qualquer momento podemos morrer. No entanto, parece tão distante, ninguém vive o dia inteiro pensando na morte, é uma presença tão distante, tão ausente, né? E a gente tem aqui uma contradição, o barroco mais ou menos aparecendo aí de novo, não é? Presença ausente, tá? Onde estás tu, morte? Aí ele vai e se dirige diretamente à morte, e o restante do poema vai ser ele falando com a morte, né? Onde estás tu, morte? Não te posso ver neste dia de maio, que é primavera na Europa, né? Com rosas e trigo, é como se tu não vivesses comigo. Então ele sabe que é uma presença, mas é ausente, é como se a morte não vivesse com ele, não é? A ti me enviaram, és tu meu destino, ele já sabe desse destino inevitável, né? E é o destino inevitável de todos nós também, um dia morrer. Mas diante da vida, eu não te imagino. A ti me enviaram e sei que me esperas, mas só ouço a verde voz da primavera. Então, a vida se impõe. Como é que ele vai conseguir, diante daquela primavera, enxergar a morte, o morrer, a agonia, não é? Muito bem, onde a tua imagem, onde o teu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem, onde o teu retrato nas tardes serenas, nos frutos redondos? Nas crianças puras, nas mulheres criando com seus gestos vida? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu amo? Tudo que ele ama é vida, ele não vai encontrar a morte ali, né? Onde a tua voz ou a tua presença na voz desse dia? Aqui onde habito, ao sol a pique, quer dizer, aquele sol maravilhoso, o mar descoberto, nada tem a ver com aquela escuridão daquele destino chegando perto dele, né? Então ele tem lá o sol a pique, o mar descoberto, a noite redonda, perfeita, plena, um instante infinito, não morte. E aí, é verdade que passas pela cidade, às vezes, nos caixões de chumbo, quer dizer, às vezes, mesmo com essa vida toda, alguém morre, passa lá um caixão, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada, que o vento desmente com suas mãos frescas, e a luz logo apaga. Então, quer dizer, de vez em quando passa lá um caixão, mas ele não compreende, ele vira o rosto, e o vento soprando através do rosto dele mostra a vida, né? Com esse seu frescor, e a luz, a vida logo apaga aquela cena de morte, né? Onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo? É verdade que passas pela cidade às vezes com o teu vestido roxo entre velas e incensos, lembrando que além do preto como cor de luto, o roxo também é uma cor de luto, tá? Mas eu te renego e o vento te nega com suas mãos frescas, e eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma é da terra. Onde está teu rosto, ou a raiz de ti? Onde procurar-te? Mais uma vez falando com a morte, onde é que eu vou te encontrar? Nesse lance de agonia, morrendo alguém, né? E como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça e entre as minhas mãos o teu rosto apareça. Aqui a gente tem uma situação de que o artista precisa se envolver
com aquilo que ele vai criar. E aí então ele precisa gostar daquilo. E como te amarei? Como que eu vou amar esse momento de agonia, essa morte de alguém, né? E como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça, a imagem da agonia, e entre as minhas mãos o teu rosto de agonia apareça, né? Vamos ao quarto poema, intitulado O Encontro. Olha só. Redonda era a tarde. Quando a gente fala que uma coisa, olha, saiu redondinho, é que ficou bom, né? Ou seja, ficou perfeito. Essa coisa da esfera, do redondo, lembra a perfeição, né? Era como se a tarde fosse perfeita. Redonda era a tarde, sem arestas. Sossegada e lisa, dá uma noção de sossegado, algo espiritual, mas lisa é físico, é tato. Olha aí o barroco aparecendo mais uma vez num contraste entre o espiritual do sossegada, que é alguma coisa que a gente sente através do espírito, da alma, e o lisa, que a gente sente através do tato, do físico. Bom, redonda era a tarde, sossegada e lisa, na margem do rio, alguém se despia. Opa! Alguém tirando a roupa, esse alguém está completamente exposto, vulnerável. Esse alguém está ali também na sua autenticidade, né? Não tem o que esconder. Mostrou, tá nu, tá mostrando o que é, né? Sozinho, o cigano, sozinho na tarde. É claro que este sozinho, sozinho, essa repetição enfatiza esse desamparo, essa solidão do cigano ali, não é? Na margem do rio. Seu corpo surgia brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Então, quando você tem a lua de dia, é algo que se destaca, que chama a atenção. E aquele corpo brilhante saía da água, chamando atenção, né? Semelhante à lua, que também se destaca à noite, não é? E semelhante ao brilho de uma faca nua. Redonda era a tarde. Ou seja, a gente já tem aí aquele momento em que a faca aparece, não é? Ou seja, a faca como arma e a faca como aquilo que encontra realmente o seu destino na arte, né? Ó, foi cortante, foi direto, ele encontrou o que ele precisava. E vamos ao quinto poema, pititiquinho também, o amor, olha só. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas. Ele encontrou aquele objeto que iria permitir fazer a sua obra de arte perfeita. Então, é um amor obsessivo, existe uma exclusividade radical aqui, um amor que elimina todas as outras possibilidades de beleza. Olha só, não há para mim outro amor, nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Ele abandonou a si mesmo, ele foi embora da sua própria vida, a sua identidade foi jogada fora. Olha, quando a gente abandona a nossa própria vida, é morte. Neste caso, nós temos uma semelhança entre o amor e a morte. A morte faz você perder sua própria vida. E o amor, este amor obsessivo que ele adquiriu por aquele cigano, seu objeto para realizar a arte perfeita, gente, são semelhantes. Olha só, a minha própria vida a desertei. Por amor, ele esqueceu de si mesmo. Uma morte. Só existe o teu rosto, geometria clara. Gente, geometria, matemática, aquele rosto perfeito, matemático, né? E uma geometria clara, que lembra a primavera, a vida, não é? Só existe o teu rosto, geometria clara, que sem descanso esculpirei, e noite onde sem fim me afundarei. Então o rosto, geometria clara, é ao mesmo tempo a noite, onde sem fim
ele vai se afundar. Olha aí o contraste, mais uma vez, né? A geometria clara e a noite, onde ele vai se afundar, né? Muito bem. Gente, essa loucura, hein? De amor e morte semelhantes, né? Por causa da entrega total. Olha que obsessão. Então você está vendo a sequência narrativa? Primeiro, um poema que mostra o artista pleno, não é? E depois o destino atravessando essa plenitude dele, dando uma ordem, mudando tudo. Ele sai em busca da forma que ele teria que dar para aquela obra de arte. Depois ele encontra a personificação da forma que ele pretendia, não é, para aquela obra de arte. Aí ele se apaixona por aquela forma, né? E uma paixão obsessiva, um amor obsessivo, a perda de si mesmo, a obsessão pela obra de arte, né? E depois chegamos ao sexto poema, a solidão, porque a busca do artista pela perfeição da forma é uma busca solitária e tem por testemunha apenas a noite. A noite aqui serve como cenário para essa procura intensa. Olha só, a noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. A noite é personificada, não é? Ela abre os seus ângulos, ela ergue as suas esquinas, ela abre as suas praças e é a única testemunha dessa busca solitária, não é? Desse artista. E onde é que ele encontra alguma coisa diferente, né? Ele encontra silêncio, ausência em tudo. No entanto, ao longo do rio, que foi onde ele viu o cigano, né? A noite acende as suas luzes roxas, verdes, azuis. As cores aqui contrastam, né? Com a noite e aquela escuridão ali não, as coisas são coloridas. E aí ele acaba sozinho num verso lá, dizendo, eu te procuro. Veja, temos aqui versos montando estrofes, não é? Com 2 versos cada uma, e lá no fim eu te procuro, né? Esse último verso isolado representando aí, ou sintetizando a própria busca do artista, que é solitária, né? Eterna e solitária. E chegamos ao sétimo poema, Trevas. O que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca desesperada, busca de um corpo cuja face me é oculta. Olha isso, eu tenho aqui uma transformação no tempo, tá? O que foi antigamente manhã limpa, né? Hoje, então eu tenho uma transição aí nesse tempo, né? Um antigamente e um hoje, tá? E antigamente era uma manhã limpa, esse limpa aqui evoca pureza, uma pureza perdida, porque isso foi, né? Era um sereno amor, que agora ele tá com um amor obsessivo, né? E era um amor das coisas e da vida, das coisas do dia a dia, mas agora ele está em busca de algo que é mais do que uma coisa da vida, uma coisa do dia a dia, uma coisa material. Ele está em busca de algo espiritual, algo que é sentido, é mais do que um rosto físico. É a agonia da hora da morte. Então, olha só, o que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca desesperada, busca de um corpo cuja face me é oculta, porque ele encontrou a forma, ele encontrou o cigano, mas aquilo que ele busca, que é espiritual, que é o sentimento, é a agonia,
isso ainda é uma face oculta para ele. Ele ainda não encontrou, né? Então, a gente tem aí um contraste, né? Lembrando do barroco, entre aquele amor sereno, uma manhã limpa, com essa busca desesperada, sofrida, né? E, na verdade, também a gente tem aqui uma ocultação, é uma face que ainda é oculta, lembrando as trevas, o desespero, né? Na verdade, o que ele tem aqui é o retrato do desespero do artista em encontrar essa forma perfeita, né? Enfim, chegamos ao 8º poema, Canção de Matar. Olha só, do dia nada sei. Isso mostra que ele está alienado agora das coisas do dia a dia, as coisas tão fáceis de reproduzir, porque de fato ele está buscando algo espiritual, algo que não é o rosto do cigano, porque aquilo ele já tinha, ele está buscando o rosto da agonia, né? Que é algo espiritual, algo que se sente. Então, ele está tão enfronhado nessa busca, não é? Que ele já está alienado das coisas simples do mundo. O teu amor em mim, essa busca, né? Está como o gume de uma faca nua. Então, lembra do gume, né? Aquela parte afiada que corta esse indivíduo por dentro, como o gume de uma faca nua. Não é uma faca dentro da bainha, né? Aquela proteção da lâmina, não. É a faca nua, cortante. Este amor me atravessa e atravessa os dias. Este amor, ele me divide, porque ele está dividido entre o carnal, que ele até teria, e o espiritual, o rosto do que se sente na hora da morte, o rosto da agonia. Tudo o que em mim vive traz dentro uma faca, o teu amor em mim, que por dentro me corta. Aí olha só o que ele diz aqui. Com uma faca limpa me libertarei do teu sangue que põe na minha alma nódoas. Então ele decidiu, aqui com uma faca limpa, aqui no sentido de arma, né? Ele vai se libertar desse sofrimento. Ele vai em busca dessa forma perfeita. Ele vai se libertar do teu sangue, que seria uma culpa para ele, né? Mas ele vai produzir uma obra perfeita. Então, com uma faca limpa, me libertarei do teu sangue, que põe na minha alma nódoas, né? Então, aqui a gente tem versos que sugerem a violência como saída, né? Tanto para ele se libertar daquela obsessão, daquele amor, como também a sugestão do sangue do indivíduo que ele vai matar e que mancham a sua alma, né? Tanto o amor está manchando a alma dele, porque corta, tem o sangue dele lá dentro, como o sangue do indivíduo mancharia a alma dele. O teu amor em mim de tudo me separa, porque divide, é o lado espiritual que ele quer e não o carnal. No gume de uma faca, o meu viver se corta entre o carnal e o espiritual. Do dia nada sei, não está mais buscando o material, e a própria noite azul me fecha a sua porta, né? Então é uma noção de que a noite, né, que era testemunha dessa busca dele, fecha a porta dele, ou a porta para ele. Então a gente tem aqui uma noção de aprisionamento do artista nessa obsessão da arte perfeita, né? Do dia nada sei, com uma faca limpa me libertarei. Então, aqui a gente já tem a crueldade opressiva, sem escape desse desespero de conseguir a forma perfeita, e a solução estaria na faca, na morte do outro, no sacrifício do outro, para ele conseguir aquilo que ele queria, o rosto da agonia. Poema 9, gente. Na verdade, a morte do cigano é a facada. E o poema é tão rápido como a facada. Olha só.
3 versos, 3 linhazinhas. Brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. Olha isso, a imagem que se cria, não é? A sua luz de relâmpago e a sua rapidez. É uma imagem cinematográfica da facada, com um poema tão certeiro, tão rápido, tão cortante, tão denso, como a própria facada. João Cabral. O 10º poema é a aparição. Aparição de quê? Né? Ele deu a facada no cigano e começa a aparecer o que ele buscava. Olha só, devagar, devagar, um homem morre. Escura no jardim, a noite se abre. A noite que tinha se fechado para ele, né? Ele estava aprisionado, agora a noite se abre. A noite com miríades de estrelas, né? Grupos de estrelas cintilantes, límpidas, sem mácula. A gente tem aqui um contraste entre a morte que está acontecendo devagar e a beleza e a calma cósmica, que parece que não está nem aí para aquela agonia humana, tá certo? Muito bem, então olha só, a segunda estrofe. Veloz, veloz o sangue foge. Esse veloz, veloz contrasta com aquele devagar, devagar. Então, embora o sangue esteja correndo veloz, a morte vai acontecendo lenta, devagar, até surgir aquilo que ele busca, não é? Então, veloz, veloz o sangue foge. Já não ouve cantar o moribundo sua interior exaltação antiga. Então, à noite, já não ouve cantar aquele cigano a sua vida, a sua exaltação antiga, né? Então, à noite, já não ouve o cigano, agora moribundo, cantar sua exaltação antiga, sua vida interior. Uma ferida no seu flanco o mata. Aqui a gente tem uma associação mesmo com Jesus, que lá na cruz levou uma lança, né, no seu flanco, assim, na parte lateral, né? Muito bem. Somente em sua frente vê paredes. Então o cigano começa a morrer e ele não vê mais nada. Só aquele branco da parede, né? Ele já está morrendo, né? Então, somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, ou seja, ele vai perdendo a vida, né? Aqueles olhos vidrados, uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor, nem tem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua. A morte, né, foi tirando dele aquele esplendor, aquela beleza. Seu corpo já não lembra uma coluna, já não lembra aquele corpo vertical. A gente tem aqui uma perda da verticalidade e eu diria uma perda da dignidade, né? É o corpo que se larga, que enfim, cai, não é? Então, seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido, a sua face é dor e morte crua, essa morte crua, né, a realidade brutal. E a gente tem aqui esse suor, né, o vestido dele, agora o que veste aquele corpo é o suor, e então a gente tem aí o sofrimento físico, né? E devagar, devagar, o rosto surge. Ele buscava o rosto de quem? O rosto de Jesus? Ele buscava o rosto da agonia de Jesus. Então, olha só, e devagar, devagar o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata, o rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Muito bonita essa parte. Por quê? Gente, vamos falar? O rosto do cigano, o rosto físico,
Não sei se era o rosto de Jesus. A gente não sabe como era o rosto de Jesus. Mas o rosto que ele vê surgir não é o do cigano. Olha lá, e devagar, devagar, o rosto, que é o rosto da agonia, surge. O rosto onde outro rosto se retrata, né? Está sendo retratado o rosto do cigano, mas está surgindo o rosto da agonia, o rosto do sofrimento. E ele pretendia encontrar o rosto da agonia de Jesus. Olha onde ele vai surgir, olha o contraste. O rosto da agonia de Jesus se retrata no rosto de um cigano. Os ciganos eram marginalizados, os ciganos, a gente poderia pensar em classe social, eram humildes na sociedade, não é? E o humilde aqui se torna sublime, porque é no rosto da agonia deste homem humilde que ele vai encontrar a semelhança com a agonia de Jesus. Então, olha só, devagar, devagar, o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata, o rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor, os traços e o perfil da semelhança interior. Acho que essa estrofe é a mais difícil de entender do livro inteiro. Vamos ver? Olha só, a gente tem uma inversão aqui. Vamos colocar na ordem direta que você vai ver. Em vez de seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor, a gente poderia colocar que a morte mostra seus traços, seu perfil, como um escultor mostra os traços e o perfil da semelhança interior. O que ele conquistou aí não foi a semelhança física do cigano com Jesus. Pode ser que houvesse uma semelhança física, mas como nós não sabemos como era o rosto de Jesus, o que ele conseguiu como escultor foi mostrar o perfil da semelhança interior, o espiritual naquele momento da morte, o espiritual naquele momento da agonia que a morte esculpiu devagar no rosto daquele homem simples. Uau, gente, isso aqui é demais. Então, vamos para o final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Então, para conseguir a perfeição que ele buscava na obra de arte, ele se inspirou em alguém morrendo. Nem pedra, nem flor, nem nada. Seu modelo foi alguém morrendo. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!